No ritmo agitado das grandes metrópoles, determinado pelas atribulações da vida familiar, a luta pelo sucesso profissional e o usufruto das recompensas do trabalho, muitos preferem ignorar a perspectiva da morte. Quando o fim chega, encontra-os despreparados para a dor. A morte fala da perda, a perda fala da dor, e a dor assusta. Quando a morte não nos toca de perto, podemos encará-la intelectualmente como uma coisa que acontece a todo mundo, chega a ser algo familiar. Quando ela nos toca mais proximamente, torna-se uma coisa estranha, gera um espanto. O canal Conhecimento Facilitado traz a visão de alguns líderes religiosos sobre o assunto. Inscreva-se e não perca nenhum dos nossos conteúdos. Nos trazendo a visão dos evangélicos sobre o tema, temos Hernandes Dias Lopes, que é pastor da Igreja Presbiteriana no Brasil e é conhecido por seu trabalho evangelístico. Além disso, é conferencista e escritor, com mais de 150 livros publicados. No momento que a pessoa morre, imediatamente que ela morre, está lá em Hebreus, que o espírito dela é aperfeiçoado para entrar na glória. Quando a pessoa morre, sendo ela uma cristã, salva pela graça, o que a Bíblia ensina? Paulo diz assim, lá em 2 Coríntios 5,8, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Filipenses 1,23 diz, morrer é deixar o corpo e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Apocalipse 14,13 diz que bem-aventurados são os que morrem desde agora, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Quando Jesus estava falando com aquele ladrão da cruz do lado direito, ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bom, Jesus naquele dia morreu. Ele já estava lá, ele não ficou descansado. Mas ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e o corpo dele foi sepultado. Então, quando um crente morre, nós fomos feitos do pó, somos pó e voltaremos ao pó. Então, o corpo vai para a sepultura. Sim. O espírito ou alma vai para Deus. Consciente. E começa a reinar com Cristo lá no céu. Desde Abel, aqueles que morreram em Cristo, estão todos lá reinando com Cristo, plenamente conscientes. Chamamos esse período de estado intermediário. Por quê? Porque esta pessoa não está ainda com o seu corpo, só a alma. A alma sobrevive sem o corpo não sobrevive sem a alma. Tá? Então, o que acontece? Quando Jesus voltar, aquelas almas glorificadas que estão lá reinando com ele, voltam com ele. Antes dos vivos serem transformados e arrebatados, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Nos trazendo a visão dos católicos sobre o tema, o padre Gabriel Vilaverde, que atua na Igreja Católica como sacerdote, escritor e missionário. E é conhecido por sua forte presença nas redes sociais. Eu fico pensando, eu pensava muito nessas coisas. Pensava, mas aí meu diretor espiritual, na época do seminário, me proibiu de ficar meditando sobre isso. Né? Eu ficava meditando a eternidade não tem fim, e aquela coisa me dava um nó na cabeça. Aí o meu diretor de espiritual disse, não, vai meditar sobre outra coisa, vai meditar a Eucaristia, vai meditar a Sagrada Escritura, não fico meditando a eternidade, não. Agora sim, o que nós sabemos é com base em poucas informações. Né? Ninguém pode afirmar com convicção o que acontece após a morte. A única certeza que nós temos é aquilo que diz a Sagrada Escritura e algumas visões dos santos, dos místicos, alguns poucos relatos, né? Então, o que é que São Paulo vai dizer? O homem morre uma só vez e após a morte vem o juízo, o julgamento, aquilo que a igreja chama de julgamento particular, ou seja, a pessoa quando morre não tem essa história de que vai voltar em outro corpo, que vai reencarnar, que vai ficar vagando pelas estradas. Não, isso aí não existe. Não existe isso. A alma vai para diante de Deus para ser julgada. E de acordo com as suas ações nesta terra, com a sua vida nesta terra, a sua alma receberá, digamos que a recompensa. Né? Então, assim,
aqueles que viveram na inimizade com Deus, até a hora da morte, não quiseram aceitar a salvação, não quiseram pedir perdão, se arrepender, resta a condenação ao inferno, né? Aqueles que morreram na santidade, na graça de Deus, na amizade com Deus, longe do pecado, vai para o céu. E aqueles que viveram na amizade com Deus, mas que não se purificaram de forma plena aqui na terra, serão purificadas no purgatório para depois ir ao céu. Então, o purgatório não é um terceiro lugar, não. O purgatório é a antessala do paraíso. Nos trazendo a visão dos espíritas sobre o tema, o médium Divaldo Pereira Franco, que é professor, médium, escritor, orador, e é considerado um dos maiores divulgadores da doutrina espírita na atualidade. A ausência física produz uma grande lacuna na emotividade da criatura humana. Muitas vezes nós temos um animal de estimação e ele morre, fica um vazio muito grande em relação à criatura humana por causa da afetividade, da convivência, do relacionamento. A morte é indubitavelmente uma grande desafiadora das nossas emoções. No entanto, se considerarmos a vida do mundo espiritual para a Terra, a jornada terrestre nada mais é do que uma viagem à escola de aprendizagem terrestre. Se nos conscientizarmos dessa transitoriedade, iremos preparando-nos para o momento da saudade. Quando advier a morte do ser querido, conceituarmos que isto não é o fim, não se trata do aniquilamento. O Espiritismo, felizmente, demonstra, através da experiência mediúnica pela comunicabilidade dos seres queridos, que morrer é somente transferir-se de uma vibração para outra, de uma realidade orgânica para uma realidade transcendental. Então a morte perde toda aquela magia, aquele mistério, aquele significado de destruição, aquele adeus para sempre, ou como dizem algumas religiões, em que as almas vão para determinado lugar eternamente, produzindo uma separação de natureza perpétua. Felizmente, como você disse muito bem, Allan Kardec matou a morte e demonstrou que a morte de natureza orgânica é a libertação do ser espiritual. Nos trazendo a visão judaica sobre o tema, o rabino Rubens Terchen, que atua na comunidade israelita paulista. É bacharel em educação e mestre em filosofia e doutor em filosofia judaica pela USP, e atua em prol dos direitos humanos, especialmente da população de rua. A resposta é: não sabemos. O judaísmo aceita com humildade os limites do conhecimento humano e não se arroga o conhecimento sobre aquilo que acontece antes dessa vida ou depois dessa vida, e se acontece ou não. Por essa razão, o judaísmo acredita que devemos nos concentrar nesta vida, aqui e agora. Esta vida, sim, é um fato, e ela nos chama a agir para melhorá-la. O foco no judaísmo é melhorar esse mundo aqui e agora, através de nossa vida. Quanto a vidas passadas, anteriores ou posteriores, existem sim crenças e especulações dentro do judaísmo, tanto quanto em todas as outras religiões. Existe a teoria da transmutação das almas, que existem almas que vão vivendo vidas diferentes, em corpos diferentes, que se cruzam almas diferentes. Existe a ideia de que existem almas fixas, eternas, e elas simplesmente vão entrando em corpos e em histórias diferentes. Existem teorias de almas que vão se desenvolvendo, como no budismo, por exemplo. Existem as ideias de vidas que se renovam em outras dimensões. A pessoa morre aqui e continua vivendo de algum outro modo ou influenciando de algum outro modo. E existe, inclusive, para alguns poucos, a ideia da ressurreição. Nos trazendo a visão das matrizes africanas sobre o tema, temos Denise Botelho, que é candomblessista e doutor em educação pela USP. Além disso, atua na área de educação e relações étnico-raciais e desenvolve pesquisas em educação intercultural.
Várias maneiras de morrer, né? Agora, aquela morte física que a maioria das pessoas temem, para as religiões de matriz africanas, é uma mudança de estado, mas por quê? Acreditamos que continuamos vivendo de uma outra maneira. Enquanto a memória das pessoas, né, estiverem sendo reverenciadas, estiverem sendo lembradas pelos seus descendentes, então ela estará presente, ela estará viva. E há toda uma preparação para o corpo, né? Eu não vou entrar em detalhes, que isso passa pelo segredo da religião, mas o corpo é preparado para deixar, não é, essa existência física. Nos trazendo a visão budista sobre o tema, temos a monja Koen, que é uma monja zen budista brasileira, e atua como missionária oficial da tradição Soto Shu, com sede no Japão. O que é a morte? Eu não me lembro. Se eu já morri antes, eu não me lembro. E como eu não estou morrendo agora, também eu não posso dizer, porque eu não estou em contato direto com a experiência da morte neste momento. É alguma coisa muito sedutora para nós, porque sabemos que é garantido. Assim como é garantido nascer, é garantido morrer. E muitas pessoas que nós conhecemos já morreram, não só atores, atrizes, grandes pensadores, grandes filósofos, grandes cineastas, uma infinidade de seres que já morreram e que deixaram uma memória muito bonita para nós. Alguém deixa uma memória bonita, alguém deixa uma memória feia. O Holocausto não é uma memória bonita, é uma memória terrível da humanidade. Então, cada um de nós vive um determinado período de tempo. A nossa vida humana, ela é limitada. Mas existe uma coisa chamada vida que é ilimitada. Então o budismo trabalha muito com o não nascido e o não morto. Como é que você acessa essa percepção do não nascido e não morto? Que é alguma coisa maior do que a minha vida humana, pessoal, individual. Mas essa vida humana, pessoal, individual, ela é importante. E dizemos que cada nossa vida é como uma gota d'água num oceano. E tudo que existe é esse oceano. E a nossa gota d'água neste oceano vai formar uma onda. E essa onda vai ser grande, pequena, longa, curta. Pode viver meses, pode ter uma vida intrauterina, pode viver muitos anos, pode ter uma onda imensa que vai morrer lá na praia com muita idade. Mas isto que você é e que você faz durante a sua existência vai deixar uma marca neste universo, vai deixar causas e condições para a formação da onda seguinte, que não é a mesma.